Existem pecados que a Bíblia descreve como uma afronta direta à santidade de Deus. Mas quando falamos de pecados sexuais, a gravidade é ainda maior. Desde os tempos antigos, essas transgressões provocaram julgamentos divinos devastadores. Sodoma e Gomorra foram consumidas pelo fogo. Famílias foram destruídas. Nações inteiras caíram. E o mais impressionante é que, apesar desses exemplos, a humanidade continua repetindo os mesmos erros. Mas o que exatamente a Bíblia classifica como pecados sexuais? Será que toda relação fora do casamento é condenada? Existem pecados mais graves do que outros? A resposta pode surpreender você. Hoje, vamos analisar 4 pecados sexuais que a Bíblia condena. E o último é o mais aterrorizante de todos, trazendo consequências espirituais e físicas que podem afetar gerações inteiras. Você já ouviu falar sobre esses pecados? Qual deles você acha que é o mais grave? Será que nossa sociedade está ignorando essas advertências e seguindo pelo mesmo caminho que levou Sodoma e Gomorra à destruição? Deixe sua opinião nos comentários e acompanhe este estudo até o final. Você pode descobrir verdades que mudarão a maneira como enxerga as Escrituras e, quem sabe, até transformar sua própria vida. Antes de falarmos sobre esses 4 pecados sexuais, precisamos entender algo fundamental. Deus criou a sexualidade como algo sagrado e puro. Desde o princípio, seu plano sempre foi que a intimidade acontecesse dentro da aliança do casamento entre um homem e uma mulher. Em Gênesis 2:24 lemos: "Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne." Esse versículo não apenas estabelece a base do casamento, mas também define os limites da sexualidade conforme a vontade de Deus. No entanto, ao longo da história, a humanidade distorceu esse presente divino, transformando-o em um instrumento de corrupção e pecado. O apóstolo Paulo faz um alerta claro sobre esse assunto. Em 1 Coríntios 6:18, ele diz: "Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete é fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo." O primeiro pecado, o adultério. Poucos pecados destroem tanto uma família quanto o adultério. Desde os tempos antigos, a Bíblia trata essa transgressão com seriedade, pois ela não apenas fere os envolvidos, mas também rompe os laços sagrados do casamento, uma instituição estabelecida pelo próprio Deus. Nos 10 mandamentos há uma ordem clara: não adulterarás. Êxodo 20:14. O adultério acontece quando uma pessoa casada tem relações com alguém que não é seu cônjuge. Mas Jesus elevou ainda mais o padrão moral, afirmando que até mesmo o desejo no coração já é considerado adultério aos olhos de Deus. Mateus 5:28 declara: "Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela." A Bíblia está repleta de exemplos que mostram as terríveis consequências desse pecado. Um dos casos mais marcantes é o do rei Davi. Seu desejo por Batseba, esposa de Urias, o levou ao adultério, depois ao engano e, por fim, ao assassinato. Como consequência, sua família e seu reino enfrentaram grandes tribulações. Mas, por que o adultério é tão grave, destrói famílias, a confiança é quebrada e muitos lares nunca se recuperam dessa ferida. Atrai o julgamento de Deus. Hebreus 13:4 alerta: Deus julgará os adúlteros e todos os imorais. 3. Afasta a pessoa da presença de Deus. O adultério não é apenas uma traição ao cônjuge, mas também uma ruptura do compromisso com Deus. Mas há esperança. Jesus demonstrou misericórdia à mulher, pega em adultério, mas também deixou um aviso importante: vá e não peques mais. João 8:11.
O segundo pecado, a fornicação, se existe um pecado que a sociedade normalizou e até incentivou, é a fornicação. Diferente do adultério, que envolve a quebra de um compromisso matrimonial, a fornicação se refere a qualquer relação sexual fora do casamento. A Bíblia fala claramente sobre esse pecado. Em Hebreus 13:4 está escrito: o casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal mantido puro, pois Deus julgará os que cometem imoralidade sexual e os adúlteros. Isso deixa evidente que Deus criou a intimidade para ser vivida dentro do casamento e qualquer prática fora desse propósito é condenada. Mas por que a fornicação é tão perigosa? Corrompe o propósito divino da intimidade. Deus estabeleceu primeiro o compromisso do casamento e depois a relação sexual, mas a fornicação inverte essa ordem, transformando o prazer em algo sem responsabilidade. Traz consequências destrutivas. Gravidezes indesejadas, relacionamentos superficiais e o aumento da infidelidade são apenas algumas das consequências desse pecado. Endurece o coração contra Deus. Quanto mais uma pessoa se entrega ao pecado sexual, mais se afasta do caminho do Senhor. O apóstolo Paulo reforça essa advertência em Colossenses 3:5. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões desordenadas, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Nos tempos bíblicos, a fornicação era comum entre os povos pagãos, e hoje vemos esse mesmo padrão se repetindo. Os meios de comunicação, a cultura e até influenciadores promovem uma vida sem compromisso, onde o prazer se torna mais importante do que os princípios. Mas Deus chama seu povo para viver em santidade. Tessalonicenses 4:3 declara: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual. O terceiro pecado, prostituição e luxúria desenfreada. A prostituição e a luxúria descontrolada sempre existiram ao longo da história. Na Bíblia, Deus condena firmemente essas práticas, pois elas não apenas destroem a santidade do corpo, mas também levam à idolatria, corrupção e ruína espiritual. O livro de Provérbios alerta sobre isso. Em Provérbios 7:26-27 lemos: muitos foram derrubados e feridos por ela, e numerosos são os que foram mortos. Sua casa é o caminho para o inferno, descendo às câmaras da morte. Mas por que a prostituição e a luxúria são tão perigosas? Porque escravizam a alma. Quem busca o prazer sem limites jamais encontra uma satisfação verdadeira. A luxúria se torna um ciclo de vazio e dependência, porque corrompem a sociedade. Quando a imoralidade se torna normal, os valores desaparecem, as famílias são destruídas e a pureza é desprezada. Porque afastam a pessoa da presença de Deus. Oséias 4:12 adverte: o espírito da prostituição os enganou e eles se tornaram infiéis ao seu Deus. A Bíblia também nos fala sobre Jezabel, uma rainha que promoveu a prostituição espiritual e moral em Israel. Sua influência levou o povo a se afastar de Deus e a cair na imoralidade sexual. Seu destino foi trágico, mas há esperança. Coríntios 6:11 nos lembra: alguns de vocês eram assim, mas foram lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora chegamos ao quarto e último pecado desta lista. E este não é um pecado qualquer, é o mais grave de todos. Aquele que traz as consequências mais devastadoras, não apenas para quem o comete, mas também para as gerações futuras: incesto e bestialidade. Se existem pecados sexuais que a Bíblia classifica como abominações, são esses dois. Eles representam a degradação total da moralidade e a violação dos limites naturais estabelecidos por Deus. Em Levítico 18, encontramos advertências diretas contra essas práticas. Nenhum homem se deitará com uma parenta próxima para descobrir sua nudez. Não te deitarás com nenhum animal,
Contaminando-se com ele, nem mulher alguma se porá diante de um animal para se unir a ele. Isso é uma abominação. O incesto acontece quando parentes próximos se envolvem sexualmente. Embora algumas culturas tenham tentado normalizar essa prática, a Bíblia a condena de forma categórica. Já a bestialidade é uma perversão ainda mais extrema da sexualidade humana. Na lei de Moisés, essa prática era punida com a morte, pois violava completamente a santidade do corpo e da criação de Deus. Mas por que esses pecados são tão graves? Distorcem a ordem de Deus. Deus criou o sexo para ser uma união sagrada entre um homem e uma mulher dentro do casamento. O incesto e a bestialidade corrompem esse princípio e levam a uma degradação total. Trazem consequências físicas e espirituais irreversíveis. O incesto pode causar malformações genéticas e doenças hereditárias, enquanto a bestialidade expõe a pessoa a doenças graves e a uma corrupção espiritual profunda. Atraem o julgamento divino. Em Deuteronômio 27, Deus declara maldição sobre aqueles que praticam essas abominações, deixando claro que são atos detestáveis aos seus olhos. Mas talvez você se pergunte, o que a Bíblia diz sobre a bestialidade? Nos tempos antigos, essa prática era comum entre os povos pagãos e estava fortemente ligada à idolatria e à perversão espiritual. Em Êxodo 22:19, Deus foi extremamente severo com essa prática. Quem tiver relações com um animal será condenado à morte. Sobre o incesto, a Bíblia nos apresenta exemplos trágicos e suas consequências devastadoras. Lembre-se das filhas de Ló. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, elas embriagaram o próprio pai para se deitarem com ele. Como consequência, deram origem a dois povos inimigos de Israel, os Moabitas e os Amonitas. Outro exemplo é Amnon e Tamar. Amnon, filho do rei Davi, desonrou sua meia-irmã Tamar. Esse ato de incesto causou uma crise familiar terrível e pouco tempo depois levou Amnon à própria morte. Diante de tudo isso, surge uma pergunta importante: existe perdão para quem cometeu esses pecados? A resposta é clara: sim. Deus não deseja que ninguém fique preso à culpa e ao peso de seus erros. Em 1 João 1:9, encontramos uma das promessas mais poderosas sobre o perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso significa que qualquer pessoa que se arrepender verdadeiramente pode ser restaurada por Deus. O pecado sexual pode trazer consequências graves, mas o amor de Deus é maior que qualquer erro. O maior exemplo de graça, quando uma mulher foi pega em adultério e levada para ser apedrejada, os líderes religiosos esperavam que Jesus a condenasse. Mas em vez disso, ele disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra contra ela. Pouco a pouco, todos foram embora. Então, Jesus olhou para a mulher e disse: eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Esse é o verdadeiro chamado ao arrependimento. Deus perdoa, mas também nos chama para uma transformação de vida. O perdão não significa que podemos continuar no pecado, mas sim que recebemos uma nova chance para viver de acordo com a vontade de Deus. A restauração completa acontece quando decidimos abandonar o pecado e permitir que o Espírito Santo guie nossa vida. Em 2 Coríntios 5:17 está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso significa que não importa o seu passado, Deus pode escrever uma nova história para a sua vida. Agora reflita. Ao explorarmos os 4 pecados sexuais mais condenados na Bíblia, uma pergunta permanece: o que essa mensagem nos ensina sobre os dias em que vivemos? A história se repete.
Assim como nos tempos de Sodoma e Gomorra, o mundo atual tem normalizado práticas que a Bíblia condena. A imoralidade se tornou entretenimento. A fornicação é tratada como algo comum e os limites estabelecidos por Deus são cada vez mais ignorados. Mas a palavra nos adverte em Isaías 5:20. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. E você, o que pensa sobre esses pecados? Será que nossa sociedade tem ignorado as advertências da Bíblia? Será que o mundo caminha para um novo julgamento divino? Deixe sua opinião nos comentários, pois quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Por fim, se este estudo tocou seu coração ou te ajudou a refletir, compartilhe esta mensagem para que mais pessoas conheçam a verdade da Palavra de Deus. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal para continuar explorando juntos os grandes mistérios bíblicos. Que Deus abençoe sua vida e fortaleça sua caminhada espiritual. Até a próxima.